Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 8. Apocalipse 3 e 8. A gente vai ler o 8, depois o 11. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, acompanhe. Se não, presta bem atenção para você não perder nenhum momento deste momento sagrado, que é o momento em que Deus fala conosco através da sua palavra. Apocalipse 3:8 está escrito: Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu repito o verso 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, aqui está uma palavra de Deus específica à Igreja de Filadélfia. A Igreja de Filadélfia foi uma igreja que recebeu de Deus muitos elogios. Vamos lembrar que outras igrejas receberam repreensões e elogios de Jesus. E aí vale a pena dizer que teve igrejas também que recebeu só repreensões. Nós representamos, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. E hoje nós estaremos ministrando sobre Filadélfia, uma igreja que tinha pouca força, mas que não negou o nome do Senhor. Na verdade, Deus está trazendo uma palavra de advertência com os elogios para aquela igreja, dizendo: vocês precisam ficar vigilantes. Vocês precisam ter os seus sentidos mais apurados. Quando Jesus diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ele está nos convidando a refletir sobre essa expressão guardar, mas também o que representa a coroa que ele prometeu àqueles que perseverarem até o fim. Glória a Deus. Deus entrega essa mensagem a Filadélfia através do apóstolo João. É uma espécie de incentivo de Deus. É Deus dizendo assim: vocês estão cansados, vocês estão com marcas de muita provação, até porque ele fala da sinagoga de Satanás se levantando constantemente contra aquele povo. Mas do mesmo jeito que eu vejo o cansaço, do mesmo jeito que eu vejo as perseguições, um cheiro muito suave sobe a minha narina, e esse cheiro é o cheiro de fidelidade. E por isso eu lhe incentivo a continuar, Filadélfia. Eu lhe incentivo, Filadélfia, a suportar. Meus irmãos, não é fácil os desafios que nós enfrentamos. Nós não sabemos o que nos aguarda. Às vezes nós sentimos no domínio da situação. Ô pastor Júnior, graças a Deus está tudo bem. Mas de uma hora para outra, o vento muda de direção. E aí, o temor começa agora a querer abalar as nossas estruturas, nos trazendo dúvidas.
E às vezes a gente se considera firme, forte, maduro, pronto para suportar, mas quando os abalos da vida chegam, a gente diz: ei, pastor, isso que eu não sou tão forte assim quanto eu pensei. E muitas vezes nós temos que se fazer de forte, porque somos a coluna do nosso lar. Muitas pessoas dependem da nossa oração, do nosso testemunho, da nossa jornada espiritual. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus brada através desta palavra e diz: meu filho, está chegando incentivo. Eu tenho visto tudo. Eu acompanho tudo. Cada lágrima que cai tem um significado que nem você mesmo sabe. Mas é Deus dizendo: eu colho na minha presença. Isso chega com um significado. Aguarda, suporta, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A história de Filadélfia, ela se confunde com a própria história da igreja Filadélfia. Esse nome Filadélfia fala de amor fraterno. Isso porque a história nos diz que essa cidade foi fundada por 2 irmãos. E esses irmãos eram bem unidos. Eles começaram do zero a cidade e o que chamou a atenção foi como eles cooperavam um com o outro. Daí o nome dessa cidade, que nos leva ao entendimento de lealdade, de amor, de fraternidade, como falei. Mas tinha um problema nessa cidade. Essa cidade, ela era localizada numa região que tinha muitos terremotos, o que fazia com que os seus habitantes vivessem em constante instabilidade. Uma hora estava tudo bem, daqui a pouco a terra começava a tremer, todas as suas construções desabavam, algumas pessoas perdiam as suas vidas, perdiam os seus bens. Era algo que de uma hora para outra mudava tudo. Muitas vezes eles precisavam sair, reconstruir as suas casas, as suas vidas, após os tremores que abatiam a cidade. Do mesmo jeito que acontecia isso no plano material, acontecia isso também no plano espiritual. A igreja de Filadélfia enfrentava muitos desafios e oposições, mas ficou na história, aleluia, como uma igreja fiel. Mesmo diante de tantas dificuldades, perseguições, quando Deus olha para aquele povo, Deus encontra fé. Deus encontra um povo firme. Deus encontra um povo que não desistiu diante das provações. E é esse bom cheiro, vamos dizer assim, que Deus, ele elogia. É esse bom cheiro que Deus diz assim: eu vou recompensar. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu dou um passo adiante e me agarro a essa expressão guardar. Essa expressão, ela vai muito além de você manter algo em segurança, guardar. E aqui, normalmente a gente
a gente pensa em algo que tem valor e que você deve proteger. Essa expressão, ela, como falei, ela é muito mais profunda. Porque quando Deus brada e diz, guarda o que tens, é como que Deus dissesse assim, ó, você possui muito valor, mas há um império louco para roubar, para tirar, para subtrair isso de você. Esse guardar aqui é proteger, valorizar e cuidar daquilo que Deus nos deu. Será que você pode dizer assim comigo? Deus já me deu. Aleluia. Às vezes nós estamos desatentos àquilo que Deus nos deu. Nós esquecemos, aleluia, que já passamos um período de intimidade intensa com Deus. Nós esquecemos do primeiro amor, daquele momento em que, quantas experiências nós tivemos com o Senhor. Nós esquecemos que fizemos prova de Deus e Ele se revelou, Ele usou, aleluia. Ele não permitiu a vergonha, Ele mandou os seus anjos lá, direcionado por Ele, esquecemos. Isso tudo o Senhor já nos deu. Esquecemos da salvação? Como assim? Ele nos deu o seu próprio Filho, quanto mais as demais coisas. Esquecemos que Ele nos deu uma família, o pão de cada dia, que Ele nos livrou da peste perniciosa, que atacou muitos e até pessoas da nossa família, nós perdemos. Esquecemos que aquele atraso foi para a glória de Deus, porque houve livramento. Aleluia! Esquecemos que por um detalhe a nossa vida não foi ceifada, porque Deus disse, não é a hora, vai ficar, vou preservar, vou dar livramento, vou dar lições, eu tenho negócio e você está de pé, esqueceu? Deus já te entregou muitas bênçãos e Ele está dizendo, guarda. É guardar a fé, é guardar a salvação, é a palavra que deve ser guardada. É o seu testemunho, não tem outra maneira melhor de adorar, glorificar e reconhecer que Deus é Deus, do que o nosso testemunho, fé, salvação. A palavra eu vou guardar. Por isso que é importante você estar ouvindo a rádio, porque aqui Deus está aquecendo o seu coração. O Espírito Santo está fazendo você lembrar, aleluia, daqueles momentos agradáveis. Ele te chamando, aleluia. Talvez você esteja hoje como Filadélfia, hoje mesmo seja dia de terremoto na tua vida. Hoje mesmo seja dias de aparente destruição da sua vida, que você diz, mas pastor, como eu tenho que começar tudo do zero, eu já não aguento mais. Filadélfia falava isso para Deus. Eu já não aguento mais. Tudo de novo. Aleluia. Mas se você tem consciência que tudo que Deus lhe deu tem valor, não se preocupe, porque a força, o ânimo, a criatividade, a saúde, a graça, seja lá o que for, está chegando e vai chegar no momento propício, porque Deus tem olhado para o teu coração e através do olhar de Deus, Ele tem encontrado uma coisa preciosa, que é a sinceridade. Eu sei as tuas obras,
Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Olha a sinceridade aqui, ó. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aleluia. Eu preciso manter a minha fidelidade ao meu Deus. Eu preciso estar apto a crescer nos ensinos de Deus. Eu preciso de força para não ceder às tentações e às pressões. Oh, irmãos, cada um de nós tem uma história para contar. Não é fácil. Tem muitas coisas e coisinhas que surgem na nossa vida com o objetivo de nos afastar da presença de Deus. Essas coisas se levantavam também na igreja de Filadélfia. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer a você, aleluia, não fique questionando a Deus porque o ambiente que você está é difícil. Porque a situação que você se encontra hoje é difícil. Não fique colocando isso diante de Deus, não, porque Deus sabe. Deus sabe que é difícil. Deus conhece. Para os homens é fácil apontar, criticar. Talvez se você contar a sua história para as pessoas quisessem mostrar que se fosse elas conseguiam com facilidade, porque é assim, é não sei o quê, é muita sabedoria, vai passar, é muita força, é muita fé, é muito tudo, é muita santidade, vai passar, vem para minha pele. A gente gosta de julgar os outros. A gente gosta de colocar um peso que a gente não suporta nas costas dos outros. Isso é coisa de homem. Nós gostamos. Mas Deus chega para botar cada coisa no seu devido lugar. E Ele conhece, aleluia, a sua intimidade, o seu eu. Ele sabe da sua estrutura, Ele vê o amanhã, por isso que Ele te preserva, Ele te dá graça, Ele te dá oportunidade, Ele não entrega as suas fragilidades aos homens malignos, porque se Deus desse uma brechinha, os homens malignos já tinham lhe engolido vivo, mas Ele lhe protege, lhe dá graça. É como Efésios capítulo 6 diz, que Deus nos dá proteções. As chamadas armaduras espirituais. Era uma igreja açoitada, a igreja de Filadélfia, mas era uma igreja que estava armada até os dentes. E armada com a verdade, armada com a justiça, armada com a disposição de pregar o evangelho, armada com a fé, com a salvação, né? Como diz Efésios capítulo 6, que é capacete que protege a cabeça e a mente. O mundo não conseguiu entrar na mente de Filadélfia. Glória a Deus. Aleluia. Eu ergo as minhas mãos e profetizo, dizendo: Deus, fortalece a blindagem espiritual sobre a nossa mente. Isso não pode descer para o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso de couraça. Isso não pode chegar no meu coração, não pode encontrar morada no meu coração. Protege, Jesus! Eu creio que Deus está blindando mentes e corações. Flechas que ontem alcançou a sua vida, hoje
Deus diz: eu te protejo, as flechas que te atingiram ontem não atingirá hoje. Profetiza, porque a Bíblia diz que a profecia de Deus, que é a palavra de Deus, ela nessa guerra espiritual em que você precisa guardar o que você tem, ela funciona como espada. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus é espada, aleluia, é proteção, tem escudo, tem tudo que você precisa para que você não seja atormentado. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Às vezes a gente está pronto para as ciladas, mas para as astutas a gente não está. Às vezes a gente está preparado, repito, para as ciladas, mas para as astutas ciladas não. Por isso que nós precisamos desse revestimento. Por isso que vez ou outra uma seta nos alcança. Por isso que de vez ou outra os tremores de terra nos deixam meio desorientados. É as astutas. As astutas já está dizendo. É aquele que é sorrateiro, aquele que vem, sabe? Com a aparência de bem, mas no final é mal. E às vezes a gente não percebe. Escorrega e vai por ali e tal. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha que coisa linda. A coroa aqui, meu amado irmão, é símbolo de vitória, honra e recompensa final. Infelizmente, a gente tem esse mau costume de olhar só para o hoje. A sua vida não é definida pelo hoje, nem por esse momento que você está vivendo. Infelizmente, a gente não compreende os processos de Deus na nossa vida e julga a nossa vida espiritual pela emoção. Em vez de tratar as coisas com calma, tá doendo, tá faltando as coisas, tá. Agora, eu preciso administrar isso com calma, entendendo que todo esse aperto que eu estou passando, pastor, pode olhar, pastor, na verdade eu estou me aproximando mais de Deus. Pastor, olha, se eu olhar direitinho, pastor, eu acho que eu já estou mais humilde. Porque, pastor, quando Deus vem para nos tratar, pastor, ele nos quebra todinho. É assim mesmo. Ele deixa a gente só o bagaço. Mas o bagaço não é para a morte, não, é para a vida. Essa coroa, eu repito, é vitória, símbolo de recompensa e de recompensa final. Aleluia. Você vai receber um corpo glorioso. A vida da gente não se resume só nessa estação, não. Nós somos eternos. E através da salvação em Cristo Jesus, nós iremos morar eternamente com Deus. Essa coroa representa a vida eterna e o privilégio de estar sempre na presença de Deus. Eu não posso perder de vista o meu Jesus, pastor Júnior. Aleluia. Agora veja bem, atenção aqui. Esse recado à igreja de Filadélfia, lá no capítulo 3 de Apocalipse. Jesus nos adverte sobre a possibilidade de perder esta coroa. E olha só, não é porque alguém vai roubá-la. Não é porque alguém vai chegar e tomar de nós. Não é porque alguém vem pela força e a gente perde porque alguém vem com força e toma a coroa, não. Nós podemos perder essa coroa por descuido. Isso é muito sério.
moleza, desculpas. E é tanta negligência. É tanto amanhã, deixa para amanhã, depois eu vejo, depois eu ajeito, depois eu faço, depois eu me comprometo. Que sem perceber, nós estamos abrindo mão. Deixa. Quando ele diz para que ninguém tome a tua coroa, é um chamado de Deus, é um sacode de Deus para uma vigilância espiritual. Desperta, ó terra! Nós precisamos, meus amados irmãos, estar atentos a tudo que possa nos afastar da comunhão com o nosso Deus. Tem muitas coisas que nos influenciam, que a gente ainda é sensível a algumas tentações, que chega de forma silenciosa, mas que vai enfraquecendo a nossa fé, minando a nossa fé, e acaba nos afastando dos caminhos do Senhor. Que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo que temos e tudo que somos, aleluia, estejamos diante de Deus, colocando tudo isso, fazendo uma varredura espiritual e dizendo: Senhor, eu vou cuidar, eu vou vigiar, aleluia, eu vou prestar mais atenção. Ninguém vai tomar a força. Eu posso perder por causa da minha negligência, das minhas desculpas e abrindo mão. Eu não vou abrir mão da minha coroa. Aleluia. É recompensa de Deus. É Deus bradando e dizendo: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mas Deus deixa bem claro que o guardar é uma responsabilidade sua. É minha responsabilidade, pastor Júnior. É, porque, irmãos, nós temos o mau costume de sempre encontrar um culpado para as nossas fraquezas. Não fique triste com isso, não, porque eu faço isso, todo mundo faz. A história da humanidade foi marcada por isso. Adão e Eva, não, a mulher que tu me deste, não, mas o homem que não sei o quê. Aquela conversa toda. A gente faz isso, infelizmente. A gente, vez por outra, está dizendo: mas pastor Júnior, porque para mim é tudo mais difícil. Vez por outra a gente está dizendo assim: mas também eu não tive a oportunidade. Se eu tivesse uma oportunidade, a gente fica criando fantasias na nossa mente e o tempo passando e a gente não sai do lugar. Deus está bradando, está dizendo: isso daqui é sua responsabilidade, meu filho. Eu já lhe entreguei. Não, pastor, mas eu estou nessa condição porque meu casamento não foi bem sucedido. Ah, pastor, eu estou nessa condição porque também depois que a porta se fechou, eu não tive mais condições. Ah, pastor, eu estou assim porque também... Olha a peste que está do meu lado, né? Ó, pastor, também, olha essa criatura, é um problema dentro de casa. É tanta coisa que eu estou me colocando também no meio. Deus está destacando nessa mensagem à igreja de Filadélfia que essa responsabilidade é sua. Deus nos deu uma coroa, a coroa é minha. Um chamado, uma promessa. E a minha tarefa é guardar. Cada um de nós é chamado a examinar a sua vida, sua fé. E o seu amor para com Deus é você. Ninguém pode fazer isso por você, ninguém.
Ninguém pode fazer isso por você. Você tem que se amar. Você tem que cuidar da sua vida. Você tem que entender em nome de Jesus que você não consegue controlar as pessoas. Que você não consegue controlar as circunstâncias. E você tem que aprender a ver as coisas andando. Andando e você orando. Você tem que aprender com Joquebede, a mãe de Moisés, que teve que pegar o seu filhinho e jogar no mar, porque ela não controlou as circunstâncias do faraó querer matar seu menininho novinho. E às vezes a gente tem que pegar o cestinho e soltar lá no rio. E às vezes não ter nem coragem de olhar, mas dizer, tá entregue nas tuas mãos, Deus. E chorar, porque tem a época do choro, tem a época do lamento mesmo, do rasgar as vestes e deixar. Mas não, às vezes a gente está tão doente emocionalmente falando, porque a gente quer controlar, a gente quer tudo do nosso jeito, aí vê que não consegue, aí ninguém pode fazer isso por você. Guarde, tanto é que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 13:15, ele diz, examinarem-se a si mesmo. Ele exorta os crentes a examinarem a si mesmo. Em Filipenses 2:12, ele diz, trabalharem na sua própria salvação com temor e tremor. É interessante essa expressão, trabalhar a nossa salvação. Ninguém pode fazer isso por você. E às vezes a gente recua da batalha porque a gente quer ter o controle das coisas. A gente quer controlar as pessoas. A gente quer entrar na cabeça do coração de pedra e mudar e dizer, ó, é assim, assim, assim. A gente não consegue, aí fica frustrado. Entrega o teu Moisés, não tem outro jeito. Vai lá. Quando você entrega, é um ato de confiança, de não ter opção. Mas seu coração está diante de Deus. E lá na frente você vai ver que Deus dá assim, ó. Deus dá um giro e o mesmo Moisés que você entregou, ele volta para você 100 vezes mais. Eu já fiz isso na minha vida. E quando eu digo eu fiz isso garotinho, com 14, 15 anos. Deus pediu algo, falou poderosamente comigo, eu menininho, não esqueço nunca mais disso. Para aquele momento eu tinha que entregar. E Deus me deu 100 vezes mais. Na minha cabeça, eu acho que eu estava pensando como Joquebede, entreguei nas águas. E foi embora. Foi não, meu filho. Foi não. Foi não, não vai não. Mas você tem que entregar, é esse examinar a si mesmo. Você tem que entender que ninguém pode fazer isso por você. A responsabilidade é sua. E Deus está dizendo aqui, ó, que esse guardar é algo que não é um tiro e para, não. É uma jornada constante. Esse guardar é um processo contínuo. Jesus não está falando de uma ação momentânea, mas de uma postura permanente de cuidado e de compromisso com a fé. É aqui onde a gente muitas vezes falha. A gente quer uma mensagem para se arrepiar todo. A gente quer uma profecia que chegue e diga, ei, Júnior, que eu te digo. A gente quer uma oração que resolva tudo. Mas Deus nos ensina que Ele está naquilo que permanece, naquilo que dura, naquilo que não passa. Muitas vezes podemos começar bem a nossa caminhada com Cristo, mas a verdadeira fidelidade é mostrada pela perseverança. Jesus quer que guardemos a nossa fé, a nossa esperança até o fim.
mesmo diante das provações e dificuldades. Aleluia. Será que você pode dizer pelo Espírito de Deus, eu vou até o fim? Diga assim, eu vou até o fim em nome de Jesus. A minha oração é que os meus me acompanhem, que as pessoas amadas estejam do meu lado, mas só depende delas. Eu não posso. E muitos estão sofrendo demais porque você acha que é Deus, que pode controlar, que pode guiar, que pode orientar, que pode trazer a força. Deixe. Você vai ver que Deus lá vai dar uma volta e vai chegar para você com gosto de 100 vezes mais. Deixe. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Você não pode carregar um peso que não é seu. Quem quiser vir, glória a Deus, venha. Mas também, quem não quiser vir, paciência. Deixa nas mãos de Deus. Esse processo todo, Deus está falando para aqueles que tinham pouca força. Não precisa ser perfeito para ser fiel. Até porque você pode ser até um dia prefeito, mas perfeito não. Deus está dizendo que você tem pouca força, mas você tem se mantido fiel. Você não se sente bem sendo guiado pelo pecado. Você não quer o pecado. Você peca, mas você não quer o pecado. Você quer a minha presença, a minha glória. Aleluia. Você se satisfaz com a minha palavra, com as minhas profecias. Por isso, aleluia, eu abro uma porta que ninguém pode fechar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Meus amados irmãos, receba essa advertência de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde a fala de Deus hoje com você com muito zelo. Essa trombeta de Deus que pede vigilância de cada um de nós. Isso não é brincadeira. A vida espiritual é muito séria. Tem uma recompensa final para você. E a Bíblia declara que você que está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.